Gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco diferente, né? Bom, se vocês me conhecem, meu nome é Vitória, eu tenho 27 anos e um tema que eu me peguei, né, pensando e nossa, me deixado puta de raiva em relação à geração Z. Bom, pra quem não sabe, a geração Z é todo mundo que nasceu a partir de 1997, então eu sou aquela transição, se eu não me engano, da geração milênio para a geração Z. E o que acontece? Muitas pessoas da geração milênio e outras gerações anteriores ficam nessa implicância chata da geração Z, falando que a geração Z, o pessoal não gosta de trabalhar, que o pessoal é muito folgado, que eles não aceitam os horários e tudo mais. Então tem várias pessoas, principalmente alguns empresários que são, infelizmente, bolsonaristas. Se você é bolsonarista ou petista ou qualquer coisa que seja, pode sair do canal, porque eu não sou nada disso. E vem essas pessoas chatas que ficam implicando. Gente, eu acho isso muito, muito irritante. E eu vou explicar o porquê. Vamos lá. Essa questão da geração Z não aceitar muitas coisas que eram normais até então, de horário e tudo mais, não é questão de aceitar. Eu sei que tem vários problemas em relação aos adolescentes e tudo mais, mas todo mundo foi adolescente, todo mundo teve manias e coisas que quando você se torna adulto você se arrepende. Isso é normal. Só que eu vejo que é muita implicância. Eu já vi um vídeo de uma mulher, vou até deixar o vídeo aqui, dela falando que não vai contratar mais geração Z, que é uma geração que não gosta de trabalhar, não sei o que, falando tantas coisas. Mas sabe o que é complicado? Sabe? É porque a pessoa acha que não vai ter nenhuma mudança com o passar do tempo, que você vai aceitar e vai continuar da mesma forma, mesmo que a tecnologia evolua, mesmo que tenha outras oportunidades. Gente, vamos fazer um comparativo aí, tá? Da minha geração com a geração dos meus pais. Meu pai, ele teve a opção de fazer 2 faculdades, que eram as que tinha aqui na minha cidade. Hoje você consegue fazer qualquer faculdade EAD. Isso na época dele era impossível, né? Hoje você consegue fazer engenharia, você consegue fazer quase que qualquer faculdade em um preço de boa, que você trabalhando com salário mínimo, às vezes você consegue pagar. Ou você fazer uma faculdade pública, gente, tem faculdade pública EAD. Então, tipo assim, os tempos são outros, você tem um leque, né, de oportunidades muito maior que você tinha nos anos 80, nos anos 90. Então, assim, o mundo mudou completamente. Então, o que o jovem vê hoje? Cara, se aquela empresa ela não me atende a algumas questões, eu vou buscar outra, eu vou trabalhar pela internet, eu vou trabalhar para mim mesmo. Então, hoje se tem muito mais oportunidade de você conseguir um dinheiro do que você aceitar coisas que, tipo assim, para os nossos pais eram normais, tipo assim, você às vezes ir trabalhar muito assim, doente, com medo de perder o serviço, porque às vezes é a única oportunidade que você tinha. Você aceitar horários que são exaustivos e outras questões também que envolvem, até porque né, onde eu moro, aqui na minha região, você conseguir um emprego é muito difícil, não se tem muitas oportunidades assim. Mas eu vejo que nos grandes centros, principalmente nas capitais e tudo mais, você tem um leque de oportunidades muito maior. Então, assim, você que chato, fica implicando com a geração Z, falando que na sua empresa você não vai contratar a geração Z, e não sei o que lá. Cara, vamos fazer um comparativo aqui. Eu vi essa questão de farmar aura, né? Farmar aura, não sei. Eu tô meio velha, gente, eu tenho quase 30 anos. E o povo pegando no pé dos adolescentes, gente. Eu dançava freestep. Eu passava a maior vergonha com essas coisas. E eram, tipo, a mesma coisa. Na minha concepção, freestep é a mesma coisa que farmar aura. Então, tipo, não faz sentido.
A pessoa ficar implicando. Outra coisa também que eu acho muito chato é a pessoa ficar implicando das gírias que os adolescentes falavam. Gente, eu falava muita gíria também. Falava muito palavrão. Eu ainda falo um pouco de palavrão, mas eu falava muito palavrão. Porque na época, falar palavrão os adolescentes era algo muito de boa, muito legal. Então, não faz sentido esse povo ficar implicando com a geração Z. Gente, deixa. Nossa, eu já ouvi falar em uma empresa aqui e tal, que se teria uma queda muito grande, uma crise de mão de obra no Brasil, no mundo inteiro, em relação aos novos jovens, porque estava muito difícil você conseguir pessoas para trabalhar e tal, e que daqui a uns 10 anos isso ia mudar, porque ia ter uma revolução da IA e as pessoas iam ter que se adaptar e tal. Meio que assim, as pessoas iam sofrer pela falta de emprego, daí assim elas iam aceitar viver da forma que viviam, da mesma forma, tipo, sem nenhuma melhoria no ambiente de trabalho, das grandes indústrias, né? E eu sou engenheira de produção, eu sei como é importante você desenvolver um bom ambiente de trabalho, como isso aumenta a produtividade, quando você tem um ambiente bom para se trabalhar, como isso é bom para sua empresa, isso gera dinheiro, né? É muito rentável. Inclusive tem fábricas que colocam locais para a pessoa descansar, e isso aumenta muito a produtividade. Isso é ciência, gente, tá? Então, uma parte da engenharia de produção que estuda exatamente isso, a produtividade. Como é importante você se desenvolver. E o que eu fico pensando é que esses empresários que falam que a geração Z não gosta de trabalhar, não sei o quê, são exatamente as pessoas que não querem mudanças, tá? E, gente, tem jovem que consegue fazer, tipo, várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes consegue fazer várias funções de várias pessoas diferentes, sabe? E isso é muito bom. Claro que tudo tem o seu lado ruim, tipo assim, cada geração tem um lado ruim. Gente, eu tava até falando isso com a minha mãe. A minha mãe fala que a geração dela foi a geração do ápice da utilização de drogas, né? Que a minha mãe nasceu nos anos 80. Então, na época, tava muito em alta tudo que é droga que você pensar. Então, tipo, a maioria dos amigos dela acabou indo para esse mundo, então foi uma mudança assim muito repentina, né? Que é essa geração do rock and roll, enfim. Então, toda geração tem o seu lado ruim. Então eu vejo que a geração Z ela é muito ágil em relação a aprender coisas e ter várias funções, ser adaptativa, porém ela tem essa falha na questão de ser muito assim, falha na parte social. Às vezes as outras gerações elas eram mais comunicativas, então eu vejo que a geração Z ela não tem isso, principalmente porque eu dei aula para adolescentes e eu vi a falha, né? Eles não conversam na hora do intervalo, eles não têm, eles são pequenos grupinhos, né? Nossa, minha maquiagem tá borrada. Ai, gente, eu tava malhando e vim aqui fazer janta e tá nessa. E, enfim, então eu acho que tem esses problemas, né? Que eu acho que é bem complicado, assim, de lidar. Mas toda geração tem o seu lado bom, o seu lado ruim. Por exemplo, a geração dos meus avós, eles eram muito fechados e, às vezes... E se for fazer um comparativo com a geração Z cuida muito da saúde, da parte psicológica também. É a geração que mais procura psicólogos entre todas as outras. Então, assim, por que a nossa geração vai ser ruim ou que não é uma geração que não estuda e tudo mais? Gente, eu acho isso completamente errado. Porque eu vejo que é uma geração que lê muito, tá? Da minha opinião, tá? Muitos jovens têm lido muitos livros, tá? E o que foi, Alice? Meu cachorro, ele late. E eu discordo totalmente, tá? Então,
Por favor, vamos parar de ficar implicando com as gerações. Cada uma tem o seu lado bom, o seu lado ruim, a sua evolução, o seu salto e tal. Então, assim, vamos parar de ser chato, tá? Porque eu acho que a geração milenial é a geração mais chata, que se acha superior a todas as outras e tudo mais, tá? Então, vamos parar de implicância. E o próximo vídeo a gente vai falar de vários outros assuntos que estão em alta, tá? Porque o objetivo aqui é fazer um vídeo por semana, por dia, tá? Então amanhã tem vídeo aqui no canal no mesmo horário, tá, gente? Vou postar todos os dias às 22 horas. E tchau, tchau!